Então tá, né? Maravilha, maravilha, Avante Lovers de norte a sul do país, você que carrega o coração de 5 pontas dentro do peito. Chegou o dia, né? Chegou a hora, chegou aquele momento que tantos de vocês ansiavam. Vamos falar sobre a demissão de Luiz Zubeldia. Luiz Zubeldia caiu, não é mais técnico do São Paulo. Né, as informações estão todas lá no nosso site, www.avantemeutricolor.com.br. Entre lá, navegue à vontade, cheio de informações exclusivas, informações quentíssimas sobre como se deu essa rescisão de contrato com o Zubeldia. Mas no vídeo de hoje a gente vai fazer uma análise sobre Hernan Crespo. Sim, São Paulo e Hernan Crespo estão, pelo menos, vamos aqui manter um mínimo de cautela necessária nesse momento, estão apalavrados por um contrato até o final do ano que vem. E nós vamos fazer uma análise de como vai ser a volta do comandante argentino, tal como seu antecessor, então são compatriotas, ao comando técnico do São Paulo. Hernan Crespo, todo mundo lembra, assumiu o time em fevereiro de 2001, fez o São Paulo sair de uma fila incômoda de conquistas, né, com o título do Campeonato Paulista daquele ano, em cima do rival Palmeiras, mas depois colecionou fracassos, eliminação pro próprio Palmeiras aí na Copa Libertadores, lutou para não cair boa parte do campeonato, lutou para não entrar na zona de rebaixamento, melhor dizendo, boa parte do Campeonato Brasileiro, em outubro mesmo daquele ano, depois de pouco mais de 40 jogos aí, né, que falha do repórter, deveria ter anotado aqui, acabou sendo demitido. Ficou aquele gosto na boca do torcedor são paulino, aquela sensação de que o Crespo deveria ter mais uma chance. O Crespo deixou uma boa impressão, deixou um bom legado, vamos dizer assim, muito por conta do título, muito por conta da sua postura à beira do campo, fora do campo, das suas falas, da sua frase icônica, né? Onde as pernas não chegam, o coração chega, aquela coisa toda. E Júlio Casares, presidente do São Paulo, que é quem manda, então, na verdade, quando eu tô falando de Júlio Casares, mas é toda a diretoria do São Paulo como um todo, escolhe um treinador que saiu meio de forma tumultuada, vamos dizer assim, né? E nós vamos comentar sobre isso, vamos falar sobre isso, porque, na minha avaliação, é um acerto do São Paulo, não só a troca de técnico, como a escolha de Crespo como o substituto, como o novo treinador. Vamos comentar sobre isso. Antes, você sabe, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, amigo e amiga torcedor do São Paulo. Este é o Avante Meu Tricolor, entre, a casa é sua, fique à vontade. Só vou te pedir a gentileza, né? Se você tivesse aqui na minha casa física, eu ia pedir para você tirar os sapatos ao adentrar na minha casa, porque não se entra de sapato, não se entra de calçado dentro de casa, mas aqui é uma casa virtual, então tenho que pedir para você encarecidamente deixar o seu like, tá? Se inscrever no canal e o mais importante, compartilhar este vídeo com toda a sua coletividade São Paulina. Ajude o Avante Meu Tricolor a ser mais propagado e difundido nessa plataforma tão concorrida e disputada quanto é o YouTube. Então, todo o hype, né? Inclusive pode ser que aqui nos 3 pontinhos aqui esteja disponível para você a opção hypar este vídeo, que é de graça, aqui na própria ferramenta do YouTube. Você utilize com a gente, gaste com a gente, propague a gente, divulgue nossos links. É muito importante isso para a gente continuar desenvolvendo esse trabalho da melhor maneira possível. Se você quiser e se você puder, eu vou pedir que você pense com carinho na possibilidade de se tornar membro aqui do canal. Só R$ 7,99 por mês, uma pechincha, uma mixaria, mais barato do que a sua assinatura de jornal impresso lá nos anos 90, né? Em troca você tem aqui todo um conteúdo gigantesco sobre São Paulo, né? Sobre um noticiário do São Paulo, propriamente dito, e você ganha o direito, como recompensa, de entrar no nosso grupo de WhatsApp dos Avante Lovers, né? Lembrando, hein? Até esqueci de falar antes, vou falar agora, né? Estamos lutando para chegar nos 50 mil inscritos, hein? Depende só de vocês aí do outro lado. Então, você sabe, assim que chegarmos aos 50 mil inscritos, vamos sortear uma camisa do São Paulo entre todos os nossos membros, tá? Então, ajude a gente aí, que a gente te presenteia do outro lado.
né? Falta longo, a estrada é muito longa, pode ser que o São Paulo nem esteja mais usando New Balance quando a gente atingir, mas sonhar não custa nada, já dizia o samba, né? Então, vou pedir que você vire membro do canal, ajude a gente, né? E se também vai estar o nosso Pix aqui na tela, para você aponta aí com o aplicativo do seu banco aí, sei lá, a instituição financeira que você usa, para fazer a sua doação, qualquer valor é válido. Também tem a opção AMEI aqui nos 3 pontinhos, que você dá a sua doação através da própria plataforma. A quantia que vir será muito bem-vinda, digamos assim, né? Desde já agradeço aí o grande número de pessoas se inscrevendo, compartilhando nossos vídeos, o Avante Meu Tricolor crescendo muito aí de engajamento, crescendo muito aí de hype. Muito obrigado pela confiança que você do outro lado dá ao nosso trabalho. Você sabe, credibilidade, não se brinca com credibilidade. Felizmente, a gente aqui goza de uma certa credibilidade aí nos últimos tempos, aí, com informações certeiras e afins, enfim. O vídeo não é sobre isso, o vídeo é sobre Hernan Crespo. Vamos lá, vamos falar sobre Crespo. Lembrando que isso aqui é um vídeo opinativo. Todas as informações acerca da contratação de Hernan Crespo estão lá no nosso site www.avantemeutricolor.com.br. Passei a madrugada desta terça-feira, já estamos na manhã de terça-feira, dia 17, se eu não me engano. Então, todas as informações estão lá. Não vou colocar cardzinho, não. Você entra aí, acessa aí www.avantemeutricolor.com.br. Tá lá o acordo, que vai ser até o ano que vem, como que se deu o trato, até porque o São Paulo devia 3 milhões de reais para o Crespo. Esse valor vai ser diluído ao longo do contrato no salário mensal dele, né, que ele vai receber. Ele recebeu com muito entusiasmo o convite, era um sonho dele voltar para o São Paulo, ele nunca escondeu isso nas entrevistas que ele concedeu aí, desde que foi demitido, desde que foi lá para o mundo árabe, conquistou títulos importantes lá, mas ficou aquela sensação, né, de faltar alguma coisa, né, de que a história não foi totalmente cumprida. E, enfim, as informações estão todas lá, né, inclusive como se deu, o papo foi muito rápido, foi nessa segunda-feira mesmo. Tem alguns colegas que estão dando informação que os primeiros contatos ocorreram no sábado. Não é a informação que eu tenho, a informação que eu tenho é que o São Paulo ligou hoje de manhã pro Crespo, até porque foi muito rápido com o Zubeldia. Tem um vídeo aqui no canal onde a gente conta um pouco dos bastidores já daquela altura da hipotética saída do Zubeldia. Tá aqui, tá lá no nosso site matéria sobre o assunto também. Fica à vontade, casa é sua, navegue, entre aí, veja o que a gente já publicou, deixou de publicar. A aba comunidade tem todos os links das reportagens. Você pode, é fácil, muito mais fácil aí de você achar do outro lado, né? Vamos para minha opinião, que nem necessariamente você deve estar muito ansioso para saber, mas eu achei importante a gente vir aqui até para atualizar esse canal que estava um pouco parado aí no último dia, ontem, né? Na segunda-feira, puxei a orelha da equipe, porque, de fato, né, São Paulo demite técnico, tem que ter vídeo, tem que ter informação, tem que ter alguém aqui do Avante Meu Tricolor falando com vocês, e estamos aqui para isso, né. O São Paulo acerta, tá? O São Paulo acerta, e como eu disse no preâmbulo, como eu disse na introdução, acerta muito mais por uma questão de mexer a água do que necessariamente do nome. Não vou aqui cometer heresia, vamos dizer assim, de cravar que o Crespo é um técnico melhor que o Zubeldia, até porque a trajetória dos dois ainda não me mostrou isso. Eu estou sendo bem honesto aqui na minha análise. Claro que você do outro lado aí já tem a sua opinião formada, você que está aí do outro lado já sabe, você que está aí do outro lado deve estar me xingando nesse momento, até porque o Crespo é um técnico campeão pelo São Paulo e o Zubeldia não. Mas, confesso, me faltam muitos elementos para ter essa certeza, sabe? Eu não vou usar a trajetória do Crespo no mundo árabe como parâmetro, porque seria injustiça da minha parte também não considerar a trajetória do Zubeldia, principalmente no futebol equatoriano, onde ele é idolatrado, onde ele foi cogitado até para assumir a seleção local, dado o seu desempenho pelas equipes daquele país, conquistando título nacional, conquistando Copa Sul-Americana pela LDU. Então,
na minha opinião, e você tem todo o direito de discordar, com educação, claro, aqui nos comentários embaixo, por favor, deixe seu comentário curioso para saber, mas, na minha opinião, são carreiras que se equivalem como técnico, tá? Porque, obviamente, como atleta profissional, como personagem do futebol, o Crespo é muito maior do que o Zubeldia, né? Crespo é um ídolo de clubes gigantes do futebol italiano, é um ídolo do futebol europeu, né? Disputou a Copa do Mundo, então uma bagagem invejável até para alguns jogadores brasileiros, eu diria. Mas no tete-a-tete como técnico ali, meio que como um todo, tá? Não tô falando só de São Paulo aqui, tô falando como um todo, meio que se equivale, né? Eu acho que os dois meio que têm trajetórias meio que semelhantes. Mas, agora, limitando a análise apenas ao São Paulo, as coisas do nosso tricolor, é evidente que o impacto Crespo é muito maior do que o impacto Zubeldia. E eu estou desconsiderando até a raiva, o ódio, e esse é o termo que tem que ser usado, que boa parte da torcida, 95% da torcida, nutre pelo Zuba, né? O que até motivou o seu pedido de demissão. Né? Ele viu que não tinha mais conexão, não tinha mais casamento dele com a arquibancada. E a arquibancada aqui eu englobo rede social, tá? Englobo você que não mora na capital paulista e não frequenta os jogos. A arquibancada aqui é um termo subjetivo, é um termo abstrato para simbolizar tudo, né? Toda a torcida do São Paulo, organizada, comum, sócio-torcedor, conselheiro, influente, rico, pobre, negro, branco, japonês, enfim, todos. E de uma maneira bem categórica, eu acho que um time que está lutando contra o rebaixamento, como é o caso do São Paulo, e aqui a gente não vai usar de pleonasmos, a gente não vai qual é o termo que eu posso dizer? A gente não vai pisar em ovos para falar o óbvio. O São Paulo luta contra o rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O São Paulo faz uma campanha tenebrosa no Campeonato Brasileiro, né? São 2 vitórias nos últimos 17 jogos pela competição, incluindo do ano passado, não só os 12 desse ano, né? Então, desse ano são 2 vitórias em 12 jogos, né? Então, o São Paulo perdeu pontos em 10 jogos do Campeonato Brasileiro. O São Paulo perdeu pontos em casa. A briga do São Paulo no Campeonato Brasileiro, por enquanto, é para escapar do rebaixamento. E um dos pontos fundamentais para uma equipe se salvar do rebaixamento, e o São Paulo é um exemplo muito claro disso, é que tem que ter uma conjunção entre campo e arquibancada. Não pode haver conflito, não pode haver divórcio entre o que acontece dentro de campo e o que acontece e o sentimento da arquibancada com aquilo que está acontecendo dentro de campo. E o São Paulo caminhava para isso com o Zubeldia. O São Paulo, ele bem ou mal, esse divórcio estava caminhando a passos largos. Você tinha uma torcida que apoiava, uma torcida que vinha batendo recordes de público, e nesse último ano de Zubeldia a coisa se esvaiu. Você viu uma verdadeira guerra civil aí na internet, que é entre defensores, entre gente que é contra. Depois a turma que é contra o trabalho do Zubeldia aumentou, porque os resultados começaram a minguar cada vez mais. Então, de uma certa maneira, o foco dessa treta, vamos dizer assim, foi para a diretoria, foi para o diretor de futebol Carlos Belmonte, foi para o Muricy Ramalho, foi para o próprio Casares. Então, o clima bélico se tornou um clima bélico, se tornou um clima de desunião. E isso é fatal para um time que luta contra o rebaixamento, sobre qualquer aspecto do que seja. Então, de uma certa maneira, no momento em que o Casares pega o telefone, Casares também é uma persona, né, vamos dizer aqui, abstrata, porque pode ser qualquer um lá de dentro, né, mas vamos falar do presidente, né, vamos usar o nome do presidente. No momento que o Casares pega o telefone, né, e a informação é que o Zubeldia pediu demissão na quinta, tentaram segurar ele, fica aí um pouco.
basicamente fica aí só para a gente ir correr atrás de alguém. Eu acho que eu cito isso no vídeo informativo, lembrando que isso aqui é opinativo, de que eles devem ter pegado a agenda telefônica lá, devem ter entrado lá no SofaScore, no Transfer Market, que seja, e visto que as opções que estão no mercado, se tratando de futebol brasileiro, são tenebrosas, né? São horríveis. Eles perderam, vamos dizer assim, o bonde da história quando eles optaram por não dar consequência às conversas com o Dorival Júnior, quando eles optaram em abandonar as negociações com o Fernando Diniz. E aqui eu também não estou fazendo juízo de valor se esses nomes que eu citei são bons ou ruins. Eles tiveram o empresário do Renato Gaúcho batendo na porta lá, doido para assumir o São Paulo, e em nenhum momento essas negociações avançaram ou estiveram próximas de serem concretizadas, né? Então, muitas delas, inclusive, partiram de gente que está lá dentro do São Paulo, mas não tem cargo eletivo, né? Então, eletivo é para quem foi eleito, né? Cargo efetivo é melhor, né? Corrigindo meu português. Muitas delas não tem nem cargo efetivo. Então, de uma certa maneira, a partir do momento que você tem uma movimentação de treinadores no mercado, como aconteceu há um mês e meio, 2 meses atrás, né, onde o Santos arrumou técnico, onde o Fluminense arrumou técnico, onde o Grêmio arrumou técnico, onde não sei quem arrumou técnico, as opções que ficaram são meio de segunda prateleira, né, são meio complicadas, né, são meio difíceis, né, de você apresentar para a torcida do São Paulo nesse momento como a opção ao Zubeldia, como a alternativa ao Zubeldia. Você ia gerar um burburinho maior do que estava com o Zubeldia. Você ia gerar uma intriga, né, um conflito com a arquibancada maior do que se tinha com o Zubeldia. Então, a partir do momento que a diretoria pensa e fala assim, pô, tem o Crespo lá, que é um cara que a torcida idolatra, e sim, a torcida idolatra, você que está aí do outro lado e não idolatra o Crespo, me desculpa, né? Mas basta você fazer uma rápida pesquisa aí nas redes sociais que você vai ver que o Crespo é um treinador bastante conceituado, né? Estou empurrando o fio aqui, desculpa. O Crespo é um treinador bastante conceituado entre os São Paulinos, entre a nação São Paulina, né? Muito por conta do título, muito por conta da impressão que ele passou, de seriedade, muito por conta do respeito que ele teve com o São Paulo no período que ele foi treinador, com o respeito que ele teve com o São Paulo, fora da fala apaixonada dele. O olho dele brilha quando ele fala do São Paulo, né? Eu acho que tudo isso faz diferença, né? Tudo isso gera, vamos dizer assim, uma identificação do torcedor com o Crespo, que permeia até hoje. Passaram-se 5 anos. Então, de uma certa maneira, eu acho que o primeiro passo para o São Paulo escapar do rebaixamento foi dado. De novo, deixa eu arrumar a luz aqui, peraí. Aqui, a luzinha aqui, ó. Tá na minha cara aqui, tá dando reflexo no meu óculos. Então, assim, de uma certa maneira, sendo bem categórico, né, falta elementos para a gente cravar tecnicamente se o trabalho do Crespo vai ser essencial para o São Paulo resgatar uma temporada que está na lata do lixo, que está no limbo, que está teoricamente perdida. Mas o primeiro passo para a recuperação, para a salvação do ano do São Paulo foi dado. Foi dado, né? Ele foi dado, né? Tá bem no meio da minha cara aqui a luz, ó. Vai ficar vazando aqui no cantinho, aqui, tá? Então, assim, no primeiro momento, o São Paulo deu um passo importante para salvar o seu ano. No momento que ele vá atrás do técnico e contrata um técnico que tem uma identificação com a torcida, que você do outro lado aí pode até não entender. Você do outro lado aí pode estar falando assim, eu sou São Paulino e não gosto do Crespo. Mas, repito, faça o exercício de ver nas redes sociais as opiniões sobre o Crespo, aqui no YouTube mesmo, alguns influenciadores, o que eles falam sobre o Crespo, enfim. O importante não era só a saída do Zubeldia, o importante era esse passo seguinte. O importante era o acerto da escolha do nome. E, de novo, não por motivos puramente técnicos, por motivos puramente
burocráticos, né? De esse cara aqui tem mais título do que esse cara aqui já é mais, fez trabalhos melhores e tal. Era pura e simplesmente porque se o São Paulo fizesse uma aposta, trouxesse um Carpini da vida, com todo respeito ao Carpini, mas uma aposta, um treinador iniciante, ia ter chiado. Se o São Paulo trouxesse um veterano lá, Vanderlei Luxemburgo, inventasse algo do tipo, ia ter chiado. Se o São Paulo apostasse num gringo que tivesse um currículo não tão chamativo quanto tem o Zubeldia, ia render chiado. Então, nesse momento, o Crespo talvez fosse a opção que melhor resgatasse essa conjunção entre campo e bancada, entre campo e arquibancada, entre o que acontece entre o elenco, entre o futebol, o dia a dia do futebol, as pessoas do futebol profissional do São Paulo e os torcedores do São Paulo. E eu acho que o primeiro passo, e isso é fundamental para uma luta contra o rebaixamento. O clima tem que estar amigável, tem que estar apaziguado, tem que ter essa comunhão entre todas as forças do clube, do que move o clube de futebol, para um clube de futebol não sofrer a pior desgraça que ele pode sofrer na sua vida, que é ser rebaixado para a segunda divisão. E eu acho que nesse momento São Paulo deu esse passo para melhorar. Se o Crespo vai dar certo ou não sei, repito, não sei. Eu nunca me convenci plenamente das qualidades do Crespo, treinador. Não só por 2021, pelo Brasileirão que ele fez em 2021, e eu sei das ponderações, acerca da prioridade dada para o estadual, das coisas acerca das brigas internas entre a comissão técnica anterior dele. Aliás, é importante que se diga que não vai vir ninguém lá que tretou com o elenco lá em 2021, mas todo mundo lembra das histórias, né? Do cara levar o grupo à exaustão, e aí, né, enfim, isso gerar muito atrito interno. E quando o Crespo foi chamado na chincha, ele basicamente ficou do lado da comissão técnica dele. Isso acelerou sua demissão, acelerou a troca pelo Rogério Ceni, mas enfim, é um Crespo mais maduro também, que sabe onde vai estar pisando agora, conhece as entranhas, conhece os corredores, conhece as pessoas que não mudaram, são as mesmas daquele tempo. Então, de certa maneira, pode ser que essa parte 2 do Crespo ela corresponda mais do que foi a parte 1. E eu você tá falando isso de um técnico que foi campeão. Foi, gente, mas foi campeão de um estadual, disputado numa pandemia, onde, né, vocês entenderam, né? Não tô querendo desmerecer aqui nenhuma conquista do São Paulo, mas o que é fato, a gente tem que falar, a gente tem que dizer. Então, assim, de uma certa maneira, eu acho que o importante nesse momento era tentar resgatar o casamento com a arquibancada, o casamento com a torcida. E a escolha do Crespo, ela atende bem essa proposta nesse momento, tá? É isso, vamos lá, vocês sabem, fique com a gente aí no Avante Meu Tricolor ao longo desta terça-feira. Muita coisa deve acontecer, o Crespo deve ser anunciado oficialmente, e vamos ver o que acontece com o São Paulo ao longo desse segundo semestre. São Paulo que precisa se recuperar, São Paulo que precisa mostrar serviço depois dessa campanha patética que o Zubeldia fez ao longo do Campeonato Brasileiro, né? Então, vamos lá, vamos torcer, acima de tudo, para que tudo dê certo, para que tudo caminhe numa direção boa para o São Paulo, que o São Paulo dispute títulos, né? O Crespo vai realizar o sonho dele de jogar Libertadores com torcida no Morumbi, vai sentir essa diferença, vai ver essa diferença e claro, né? Vamos ver o que vai acontecer. Deixa o like, se inscreve de 4 minutos de vídeo, até que eu falei pouco hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa nos comentários aí o que você achou. Se você concorda, se você gostou do Crespo, se você concorda com o que eu disse, mas com educação, tá, gente? Sem ofensa, sem xingo, coisa feia, né? Vocês não falam assim na rua com os outros, xingando. Então por que aqui vocês têm que ficar xingando? Falando palavrão, coisa feia. Pô, tenham modos, pô. Isso aqui é canal do São Paulo, pô. Isso aqui nós estamos aqui falar do São Paulo, não estamos aqui falar de time time da Zona Leste aí não, rapaz. Tenha modos, tenha compostura, pô.
né? É uma compostura, pô. Fale com educação aí nos comentários o que você acha do Crespo. E já sabe, né? Deixa o like, se inscreve, curte, compartilha, faz pix, vira membro do canal. Tchau. A gente volta aí ao longo desta terça-feira com mais informações. Ufa. Beijo do gordo.